Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Salve, salve meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Genoma Cast 2025 e esse ano especial Enem. Ou seja, todas as semanas estamos dialogando aqui com profissionais que te ajudarão a performar maravilhosamente bem na sua prova. Além dos professores de área, como professores de matemática, professores de história, nós também estamos dialogando com profissionais de campos diversos. Então nós tivemos a Luciana Sabino falando sobre educação emocional, tivemos também o Breno Meira falando um pouquinho sobre técnicas de estudo e hoje nós conversaremos então com alguém que vai falar como que nós devemos nos alimentar para ter uma boa performance. Seja bem-vindo, Carlos Roberto, o famoso Carlão. Muito obrigado, Davi, cara. Eu queria agradecer imensamente a você e ao pessoal do Genoma por ter me convidado. Tá? Estou muito grato, muito honrado com isso, porque eu acho um assunto extremamente relevante para as pessoas que estão se submetendo a uma carga de estudo maior, tem um fator ansiedade pelas provas, e estar nutricionalmente preparado para isso, comprovadamente vai trazer benefício. Fantástico. Carlão, inclusive, passando o pessoal aqui, nós estávamos conversando nos bastidores, pessoal, e eu percebi que eu e o Carlão temos uma percepção muito semelhante sobre como que é um estudante de pré-vestibular, um estudante de terceira série, um estudante que fará uma prova no final do ano, que é a percepção de que eles se assemelham a um atleta de alta performance, ou seja, o atleta de alta performance precisa ter uma dedicação prévia para um momento que será de grande estresse, de grande provocação, assim como vocês farão também isso. E já que nós compartilhamos essa mesma ideia, Carlão, vamos então agora pensar de modo geral, Além da necessidade de estudo, por que esse estudante também precisa se preocupar com a sua alimentação para que ele tenha uma excelente performance nos estudos? Sim. Davi, além de fazer essa comparação com o atleta, eu gosto muito de fazer uma comparação com o carro, com o motor. A gente fica muito preocupado com qual tipo de combustível a gente coloca no nosso carro, mas coloca qualquer combustível no nosso corpo. E o estudante, ele vai ter uma sobrecarga maior. É preciso passar por isso. Já que ele vai passar por isso, ele tem que tomar alguns cuidados. Do ponto de vista de exigência mental, por que a nutrição é tão importante? O órgão do corpo que mais gasta caloria por dia para funcionar é o cérebro. O cérebro humano consome uma média de 300 calorias por dia para a gente pensar numa condição normal. Para viver. Só que a carga de estudo que o estudante pré-vestibular tem não é uma exigência normal. É maior do que a imensa maioria das pessoas fazem. E só para vocês terem uma ideia, os dois rins e o coração trabalhando ao mesmo tempo gastam 400. E qual é o principal combustível para o nosso cérebro? Carboidrato. Então, se faltar carboidrato, a pessoa perde performance. Se tiver em excesso, também não é legal. Dependendo do tipo de carboidrato que a pessoa come, dá preguiça, dá letargia. Só para quem não é tão familiarizado com nutrição, alimentos fontes de carboidrato, frutas, pães, bolos, arroz, macarrão, batata. Então isso deve estar presente na rotina do estudante. Não significa que ele vai ter que parar de 2 em 2, de 3 em 3 horas para comer. É direcionar a alimentação para a rotina que ele tem, levando em consideração que existe uma sobrecarga, entre aspas, do estudo, e ele tem outras atividades. Às vezes ele pode praticar um esporte, ele tem um final de semana que ele vai com o pai para a fazenda, que ele tem mais exigência ou menos exigência física. Então, quando a pessoa começa a entender a importância da nutrição para contextualizar com a rotina dele, as coisas começam a ficar bem mais fáceis. Exatamente. E, inclusive, vocês estavam falando sobre como que o cérebro ele exige uma necessidade energética alta. E eu fiquei pensando sobre o fato de que, por eu dar aula, eu tenho muita fome de manhã. É absurda a fome que eu tenho de manhã. Tanto é que eu brinco com todo mundo assim, gente, eu treino muito cedo, então eu tomo um café pré-treino, depois do treino eu
como de novo, dá 9h30, que é a hora do intervalo, eu como de novo e eu almoço meio de meio. Então, para mim agora faz um pouco sentido, porque não é só o gasto físico de estar em pé, é o fato também de que ali meu cérebro está trabalhando e eu vou tendo fome. E eu já percebi que se eu sentar para estudar e eu começar a estudar, eu tenho muita fome também. É muito doido isso. E é interessante, Davi, que a informação de fome e a informação de ansiedade, elas são reguladas pelo mesmo centro. Olha, então, é uma sacanagem. Isso pode confundir. Porque como as pessoas podem fazer para diferenciar isso? Tenta fazer um exercício. Pensa em algum alimento que você come, mas não é tão fã. Por exemplo, o chuchu. Eu como chuchu, mas eu não sou fã. Se você estiver com fome, você vai pegar o chuchu gelado na geladeira e comer. Se você estiver com vontade de comer alguma coisa e que falar, não, chuchu não, isso já pode ser mascarado com alguma situação de ansiedade ou sede. Então, saber diferenciar isso é legal. E o principal, não deixar essa situação de fome excessiva acontecer. Isso predispõe a pessoa a perder massa muscular e já predispõe a perca de performance mental, uma vez que o nosso sistema nervoso está constantemente exigindo. E, inclusive, você falou sobre essa coisa do não chegar à fome, né? E aí me fez memória sobre a minha esposa, né? Minha esposa ama estudar, é uma boa pessoa, Natália, inclusive, para de comprar curso para estudar, entendeu? É muito engraçado isso, que esses dias ela virou para mim e falou, Samuel, tive uma ideia, vou comprar um novo curso. Eu falei, mas você acabou de acabar aquele? Né? Ela falou assim, eu sei, mas esse outro é muito diferente. E aí, mas onde eu quero chegar? A minha esposa chega do trabalho, de noite, ela senta no computador, vai estudar, e lá em casa quem faz a alimentação, né, o alimento, sou eu. E aí, se eu não levar o prato, às vezes, para ela ir lá jantar, ela vai ficar sem ir. Sim. Então, ou seja, a pessoa, por mais que ela entenda que ela está concentrada, chegar ao extremo também, a fome, não é boa para ela, correto? Correto, 100% correto, e é compreensível, porque pode ser que ela esteja num grau de concentração tão alta, assim como quem está estudando também fica, que vai passar o tempo ali, ele vai esquecer até de tomar água. Existem muitos estudantes, Davi, que queixam de enxaqueca, dor de cabeça, e a primeira pergunta que eu faço é quantos litros de água que você toma? Ela falou assim, eu não tomo nem um copo, eu só vou tomar à noite quando eu estou com muita sede. Então a dor de cabeça, a enxaqueca, às vezes é proveniente da falta de água. Então o que eu sugiro para sua esposa, para qualquer estudante que passa por isso? Coloca no despertador do celular. Tá? Deu determinado horário, para, por mais que você não esteja com sede, mas faz uma pausa, alonga, toma um copo de água, come alguma coisa, para quando você voltar, isso comprovadamente vai fazer a sua performance melhorar. Então isso não é algo para poder aliviar o estudo ou passar a mão na cabeça, não. Isso é estratégia de performance. Perfeito, né? Da mesma forma que vamos pensar o atleta de bicicleta ou o maratonista, ele tem ali no meio da prova, o atleta de tênis, ele para comer alguma coisa, né? Sim. O atleta de corrida ele não para, né? Ele vai comendo e continua, tanto é que ele usa o gel. O estudante também precisa entender que ele precisa ter esse momento de, usando a metáfora do carro, reabastecer o tanque. Reabastecer. E aí uma pergunta, né? Que é uma pergunta bem interessante. Eu falei o exemplo do fato de eu treinar, né? Então a gente sempre fazer um pouco desse paralelo. O estudante, ele precisa comer para poder treinar, para poder ter bons estudos. Sim. A gente já conversou, então, um pouquinho sobre essa coisa da necessidade de comer ao longo do estudo. Isso. Perfeito. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre alimentos, de modo geral. O que é bom para ele pensar antes de começar essa rotina de estudo dele e o que eventualmente é bom para ele inserir no meio do seu hábito de estudar? Bacana. Só pegando um pouco da sua fala, o estudante precisa se alimentar durante o dia. Durante o dia. E evitar grandes quantidades à noite. A gente chama isso de crononutrição. As calorias podem até ser as mesmas, mas a forma como que o organismo vai absorver, digerir e metabolizar é diferente. Então o que eu sugiro? Por mais que alguns estudantes não tenham vontade, não fiquem o período da manhã inteiro sem comer nada. E aí, caso a pessoa não consiga ter uma fonte de carboidrato, como um pão, por exemplo, e junto desse carboidrato complexo que é o pão, tá? Diferentemente de alguns carboidratos tipo mel, que tem um índice glicêmico mais alto, esse pão com uma proteína junto, Davi, seja ali um queijo branco, um ovo mexido, uma carninha moída, um atum, e com uma fruta, por exemplo.
Então, pão com uma fonte de proteína com a fruta. Excelente café da manhã. E que não necessariamente 6 horas da manhã, 7 quando a pessoa acorda. Pode ser que ele faça isso 8 horas da manhã. Sabe, ficar um pouco aí pela manhã em jejum é tranquilo. O lance é não chegar na hora do almoço com muita fome. Além disso, já predispor a engordar e a perder massa magra, isso faz com que a pessoa, nos últimos horários de aula ali, também tenha menos performance. Verdade. Então, eu sei que mudar esse hábito para algumas pessoas não é legal. Pode ser mais desafiador, mas é interessante que ela tente. Até porque, estatisticamente, as pessoas que conseguiram emagrecer e se manterem magras, elas têm 2 características em comum. Não pular o café da manhã e ter atividade física como rotina. Nossa, fantástico. E aí, já que a gente está falando de café da manhã, vamos entrar num campo aqui que o estudante de pré-vestibular, ele conhece bem. Inclusive, eu tenho uma amiga que desenvolveu úlcera por causa disso na época de pré-vestibular. Então, que é a questão do café. A gente sabe que o café é uma excelente fonte de energia. Eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente apaixonada com café. Hoje, eu já me coloco como patricinho do café mesmo, sabe? Café especial, vou moer meu café no dia. Eu já estou nesse nível, já assumi mesmo. Sou apaixonado. Mas, por exemplo, a minha esposa, fazendo referência dela, não toma mais café de tarde. Ela percebeu que isso faz mal para ela e ela não toma mais café de tarde. Eu tenho tomado no máximo até 3 horas da tarde. Mas o estudante, ele fala assim, eu preciso estudar muito. E aí esses meninos, às vezes, chegam de noite, estão passando um cafezão para estudar até 1 hora da manhã, às vezes, e acorda no outro dia, 6 horas, para vir 7 horas, tá batendo ponto aqui. O que o Nutri vai falar para ele, então? Primeiro ponto, vou defender o café. O café, Davi, é um estimulante, ele não é um energético. O que dá energia para o nosso organismo é nutrição e sono. Se você estiver bem nutrido e com um sono restaurador, você vai acordar com os processos energéticos equilibrados. O café é um psicoestimulante, o mais usado no mundo. E nos estudos mais recentes de nutrição, cara, o café tem sido associado como uma das, ou a bebida mais associada com expectativa de vida aumentada. Olha, então, café, eu vou viver a vida inteira. Cara, vai. Porque é muito bacana, sabe? A cafeína é uma das substâncias que o café tem quase 1000, todas boas para a nossa saúde. Do ponto de vista cardiovascular, cerebral, já comprovação assim, contra a prevenção contra algumas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo. Então, o café é uma maravilha, tá? E gosto de sempre, quando eu falo sobre café, já de começar defendendo, tá? Qual o problema? O excesso, o açúcar e o horário. Qual que é a recomendação para o consumo de cafeína por dia? 400 miligramas. Uma xícara de café normal tem uma média de 80, sabe? Então, se você toma aí suas 3, 4 xícaras de café por dia, óbvio, né? Não contando que a pessoa tome mais energético, algum suplemento à base de cafeína, perfeito. E que esse consumo de café seja feito no máximo até as 3 horas da tarde. Porque assim como qualquer fármaco, Davi, tem uma situação no café chamada de meia-vida. A meia-vida da cafeína são de 8 horas, aproximadamente. Então, se você toma uma xícara de café meio-dia, com 100 miligramas de cafeína, por exemplo, quando for 8 horas da noite, tem 50 miligramas no seu corpo. Quando for 8 horas do dia seguinte, tem 25. A cada 8 horas vai sair a metade. Então, se você chega aí 6, 7 horas da noite e passa um café para estudar, você pode até deitar e dormir, mas a substância cafeína está no sistema nervoso central, atrapalhando sua aprendizagem, liberação hormonal, sistema imune. Então, não é saudável isso. Isso é humanamente impossível de ser adaptado e ser saudável. Tá? Então, é um hábito que eu queria deixar para quem estiver ouvindo acatar, porque assim a gente consegue usar o café a nosso favor. Tá? Você vai tomar até 3 horas da tarde, tenta tirar o açúcar, se quiser colocar adoçante, ok, e é isso. E se puder usar um café especial, melhor ainda. Nossa, melhor ainda. Ô, gente, depois vocês aprenderem a tomar café especial sem açúcar, a vida muda. Mas é interessante quando você trouxe essa perspectiva do conseguir dormir, porque muitas vezes o estudante usa esse argumento. Ele fala, mas eu durmo normalmente. Exatamente. Você não está dormindo normalmente, você está dormindo, mas não é dormindo normalmente, né? Então é legal, excelente essa pontuação. E outra coisa assim, já puxando um pouquinho sobre o sono, Davi, existe uma fase do nosso sono famosa, que é o sono REM, onde a gente consegue assimilar mais as informações que a gente estudou. Primeiro, durante esse sono REM, o cérebro está num grau de funcionamento muito parecido com o período que a gente está acordado.
E qual que é o combustível para o nosso sistema nervoso, para o nosso cérebro? Carboidrato. Então, se a pessoa não estiver bem alimentada, por exemplo, depois das 6 horas da tarde não come mais nada, porque acha que isso é saudável, e continua estudando e tomando café, ela vai dormir, o cérebro vai precisar desse nutriente e não vai ter, e isso já começa a dar uma pane no corpo inteiro, sabe? Então, é bem legal esses conceitos, essas informações, para as pessoas trazerem para o seu dia a dia, sabe? E se puder ter isso quantificado, organizado, é bem legal. Porque a gente usa o pão, cara. Você vai almoçar com arroz com feijão, você vai jantar, você vai romper com algumas desinformações que existem no campo da nutrição e vão perceber que a nutrição é muito mais tranquila do que muita gente pensa que é. E eu achei muito legal porque essa fala dessa coisa do vamos dizer assim, o senso comum, né? De falar assim, não, de noite eu não vou comer nada, porque vai atrapalhar necessariamente meu sono. Talvez determinados alimentos vão, de fato, atrapalhar. Isso. Mas a ausência de alimentação vai atrapalhar a relevância do sono para a sua vida. Exatamente. E isso é muito legal. Ou seja, aí quando você traz essa perspectiva de uma orientação, que é exatamente o papel que você desempenha na sociedade, né? Você e os outros colegas da área de nutricionistas, é sobre isso. Que não é sobre o que você necessariamente deve ou não comer, mas de acordo com a necessidade que você tem naquele momento, Exato. Essa alimentação é relevante para o seu funcionamento do corpo. Exatamente. Então isso é muito legal. Agora eu queria te fazer uma pergunta que ela é uma curiosidade minha. Por eu trabalhar com educação, eu recebo muito no meu Instagram, TikTok, às vezes aqueles suplementos que eles trabalham a ideia da concentração. Sim. Né? E aí, por vezes, eu olho assim e eu falo assim, tipo, isso é cafeína, né? Isso é cafeína, por excelência, até as marcas, algumas até carregam em alguma medida esse nome, né? Existem alimentos que podem colaborar diretamente, quando eu pergunto existem, quais seriam esses alimentos que podem ajudar o estudante nessa concentração, porque a gente sabe que até o cansaço vai batendo. Sim. E a gente vai tendo dificuldade às vezes de sentar numa mesa para poder desempenhar uma rotina de estudo. Okay. Existem alimentos que a gente pode inserir na nossa vida, às vezes existem suplementações, claro. Aqui você tem liberdade para falar à vontade, tá? Que podem ajudar o estudante nessa rotina, ainda mais no cansaço que ele está agora. Legal, cara. Primeiro, Davi, não existe um nutriente mais importante do que o outro. Então vão todo mundo suplementar com vitamina D porque as pessoas não estão conseguindo ter exposição ao sol. Beleza. Pode ser que seja um suplemento interessante para algumas pessoas, mas tem outro que, por exemplo, consegue estar sem camisa correndo ou num clube. Então, eu não posso colocar a mesma informação para todo mundo. Perfeito. Não posso falar que um nutriente, ou uma vitamina, ou um mineral é mais importante do que os outros, cara. Tem que estar tudo equilibrado. Tem algumas vitaminas e minerais que a gente precisa ter acesso todos os dias, como as vitaminas do complexo B e vitamina C, que estão nas carnes, e vitamina C está na batata, está nas frutas, é muito fácil atingir. Teoricamente, nem precisaria suplementar para a imensa maioria. Então, se você almoçou, por exemplo, com pão com queijo, tá? Tomou uma xícara de café, comeu uma fruta. Chegou no almoço, cara, arroz, feijão, carne, salada, vegetais. Comeu uma fruta de sobremesa. No meio da tarde, você comeu mais uma fruta, uma fatia de pão com a geleia, requeijão light, comeu outra fruta. Você já vai chegar em casa à noite e você já pode repetir o que você almoçou. Então, eu particularmente gosto de dividir essas refeições em 4, porque você come e fica saciado, não fica empanzinado, tem condição de estudar e não ficar com fome e não ficar parando toda hora para comer. Sabe? Então, assim, quando a gente consegue equilibrar todos os nutrientes, não dando mais importância para um ou para outro, ok. Em relação à performance, cara, sobre suplementação vamos usar o termo performance mental. A cafeína é de fato o que tem comprovação. A cafeína aguça a concentração, ela te faz estudar melhor. Outros fitoterápicos prometem muito, mas do ponto de vista de comprovação científica são poucos. Sabe? Então a gente tem, por exemplo, a Bacopa Monnieri, que é um suplemento à base de planta que é bem legal. A gente poderia usar uma arginina, por exemplo. Mas assim, não estou afim de gastar dinheiro com suplemento. Tomar café e come bem. Fechou. Tomar café, comer bem, dormir bem. Dormir bem. Né? E aí, Carlão, vou entrar agora nesse ponto. Porque quando a gente chegou aqui, você estava até mesmo, te apresentei um pouco do lugar, e aí eu vi que os meninos estavam no intervalo praticando atividades físicas. E eu vi que você
vamos dizer assim, os olhos brilharam naquele momento, Exatamente. né? Então, nós já conversamos isso aqui em outro momento. Eu queria te dar um espaço para eventualmente você falar um pouco disso também, Sim. dentro dessa realidade do estudante entender, porque você também é profissional de educação física, Sim. né? Então, como que a atividade física também para esse estudante é relevante nessa cultura de estudo para ele? Cara, essa pergunta eu até te agradeço por fazer, porque eu queria direcionar a resposta para os estudantes e para os pais. Perfeito. Por quê, Davi? Eu percebo e entendo que existe uma preocupação com os pais, como se o Enem, o vestibular, ou qualquer situação que envolva a prova, ela seja imprescindível. E é. Só que as outras variáveis não podem ser negligenciadas. E atividade física não é luxo, atividade física é necessidade. Para uma pessoa que está sendo submetida a uma rotina de estudo mais extenuante, eu consideraria como imprescindível também. Então, assim, não quer dizer que a pessoa vai na academia de segunda a sexta-feira, mas que ela consiga, assim como ela programa os horários para estudar, que ela coloque o horário para atividade física como uma estratégia de melhora de performance. Porque a atividade física, ela vai oxigenar o cérebro. Ela vai agir fazendo com que a pessoa tenha, do ponto de vista natural, um ansiolítico e um estimulante ao mesmo tempo. Igual no seu caso, por exemplo, que já acorda treinando, cara. É uma maravilha, sabe? E você pode, por exemplo, treinar em jejum, se você quiser, se você... Não aguenta. Não aguenta. Dependendo do que você comer na noite anterior, caso você quiser, seria uma possibilidade. Então, Entendi. só para mostrar que existem possibilidades e que o exercício físico vai ajudar a pessoa a se concentrar mais, vai ajudar a controlar crises de ansiedade, podendo evoluir para uma depressão, sabe? Evitar o uso de algumas medicações simplesmente por uma mudança de hábito e de cultura. Porque eu entendo que a pessoa vai precisar estudar muito. Seria hipocrisia falar que não. Mas ela tem que aprender que algumas situações devem ser inseridas do ponto de vista de preservação de saúde e de performance. E a atividade física, o exercício físico é uma delas. Então, quando eu vi essa galera aqui, cara, brincando ali, de certa forma, gastando caloria com atividade física em grupo, eu achei maravilhoso, sabe? Porque é uma cultura que, como profissional de educação física e nutricionista, eu queria que isso fosse difundido, sabe? Como estratégia, sabe? Não como um luxo, como algo que de fato é muito relevante. E é interessante que você falou assim, não é que a pessoa não deve fazer nada ou que deve se dedicar a estudo. Eu sempre falo com os alunos um pouco disso, né? Talvez não vai ser esse o momento da sua vida que você vai se tornar, vai dedicar para um corpo de bodybuilder. Exato. Mas não quer dizer que você precisa abandonar tudo, né? Ficar 100% sedentário e já com a idade que eles têm, terem problemas de saúde que poderiam ser muito bem evitados com uma simples mudança de estilo de vida. Perfeito. E eu costumo até falar, e aí a gente agora é a opinião do Davi total, que eu falo assim, eu tenho 37 anos, né, já, e aí eu pratico muito esporte, sempre gostei de praticar esporte, e eu falo que eu só estou nessa idade, que eu pratiquei muito esporte, porque nessa idade eu nunca deixei de praticar. Quando eu não estava lutando, que eu sempre gostei de lutar, eu estava fazendo uma corridinha, ia jogar uma bola. Sim. Eu sempre gostava de deixar o corpo em movimento, e isso foi criando um hábito, né? E isso como você muito bem disse, né, Carlão? É sobre um hábito, não é só sobre estética, sim, não é só sobre uma questão medicamentosa, que vamos dizer assim, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que, sei lá, recuperar um problema que eu tenho no joelho. Isso. Não é só sobre isso, é sobre um hábito saudável. Saudável, Davi. É bem legal isso, cara. E a gente pôde comprovar na prática, infelizmente, na pandemia, quando as academias fecharam, quando não era mais permitido as pessoas se reunirem para jogar bola, como que o sobrepeso aumentou, como que o grau de obesidade aumentou e como que os problemas do ponto de vista mental aumentaram. Uhum. E sociais. E sociais. Então, assim, ansiedade, depressão, pelo fato de estar sedentário. E na ocasião de não estar praticando exercício, cara, é como se a gente intuitivamente quisesse se recompensar. E qual que é a recompensa mais fácil? Comida, compra compulsiva, alguma coisa que não vai assim exigir muito esforço do nosso cérebro. E hoje está muito fácil pedir comida, sabe? Então, assim, quando a pessoa tem essa consciência que a prática do exercício, o plano alimentar montado para a dieta se enquadrar a rotina da pessoa e não o contrário. Então você não vai pegar a dieta da internet e trazer para a sua realidade, porque que não foi pensado em você. Não. Quais são as suas preferências, qual a sua composição corporal, quais suas dificuldades, qual é o seu histórico familiar. Então é individualizado. E depois que a pessoa pega a ideia e coloca em prática, vai se tornar um hábito. Aí, cara,
já chega num patamar igual ao seu, que você começa a sentir falta. Porque quando essas pessoas, Davi, na pandemia, que tinham o hábito de praticar exercício, pararam, a saúde mental cobrou. Cobra. Cobra. E é muito legal isso, que eu viajava semana passada voltando de viagem com a minha esposa, e a gente conversando no carro, e aí eu falei com ela sobre atividade física, e eu estava falando exatamente do jiu-jitsu, né, que é uma atividade física que eu pratico, e eu falei com ela que como que eu gosto de praticar o jiu-jitsu, e não é pelo jiu-jitsu em si, é porque eu me sinto muito mais, uma autoestima muito maior. E aí não é sobre estética, olha só que interessante. É porque como eu estou lidando ali permanentemente com conflitos, Sim. que são conflitos de treino, né, conflitos de luta, estou lutando ali, eu luto às vezes com um homem do seu tamanho, que você é maior do que eu, luto às vezes com um colega mais baixo, e que ele, apesar de ser mais baixo, mais magro, ter às vezes 20, 30 quilos a menos do que eu, ele é muito mais desafiador para mim. Tá vendo? Muito mais, porque ele é mais graduado, ele é mais técnico, e isso vai me dando uma autoestima, que é uma autoestima de entender que os desafios que eu terei na vida, por eu estar lidando com desafios permanentemente no tatame, Sim. me fazem estar bem aqui, né? No exercício da minha profissão. Uma vez uma colega minha falou assim, nossa, eu fiquei impressionado como que um estagiário, perdão, os alunos vão te questionando, ele estava assistindo minha aula e você tem a tranquilidade de responder eles. Eu pensei comigo depois, eu falei, talvez seja por isso. Exatamente. Porque eu estou numa dinâmica de tensão ou de bem-estar comigo mesmo, Sim. em que naquele momento eu não me sinto mal. Davi, o exercício físico tem essa característica. Ele vai te expor a uma situação estressora, só que é um estresse do bem. O estresse, quando ele é bem administrado, você vai se preparar para poder fazer um combate, para fazer uma luta, para estudar para uma prova. Isso faz bem, cara. Isso causa adaptação neurológica. Isso até a gente dá um termo de eustresse. É como se fosse um estresse do bem. O distresse é o estresse disfuncional. É o que passa a ser maléfico e que pode até levar para uma situação patológica. Então, o exercício físico, você deu o exemplo aí do jiu-jitsu. A musculação, você começa a fazer um exercício com 5 quilos de cada lado. Daí, 2 meses, você já está fazendo com 7 quilos de cada lado. Está tendo uma progressão de carga que o sistema nervoso teve que entender que ele tem que recrutar mais unidades motoras para lidar com aquela sobrecarga. Isso é um estresse. Um estresse intencional para causar uma adaptação. E estudar a mesma coisa. Então, se você pega uma pessoa que estuda 2 horas por dia e coloca ela para já começar estudando 8, ela vai sentir. Vai. Sabe? Então, tem que ter, provavelmente os outros profissionais que vieram aqui possam até falar dessa escala gradativa para ser submetido à condição de estudar muito. Que não é só ler, cara. Você tem que assimilar porque vai ter uma prova para te cobrar. Assim como você tem um campeonato de jiu-jitsu, ou seja, isso tem que ser bem administrado. E a atividade física, ou estudo, ou qualquer coisa que você se predispõe a fazer, é um estímulo que a gente tem dado para o nosso sistema nervoso trazer alguma resposta em cima disso. Isso é bem legal. E para mim não tem nada mais óbvio para ser treinado dessa forma do que exercício físico. Seja ele qual for. Seja ele qual for, exatamente. Carlão, agora para a gente encerrar, né? Até porque o papo tá maravilhoso, né? Mas para a gente ter aqui vamos dizer, um programa no tamanho que a gente costuma fazer. Vamos pensar agora a semana da prova, né? O Enem, tem muito tempo que você não faz isso. O Enem é uma prova de 5 horas e meia no primeiro dia, 5 horas no segundo dia, é uma prova muito pesada. São 2 semanas, ou seja, são 15 dias de estresse, quer queira ou quer não. Sim. Né? Pode falar, você ia falar alguma coisa? Não. Então, são 15 dias de estresse. Então, vamos pensar aí, qual seria dicas, vou usar o termo da internet, dicas do Nutri para essas semanas, sobre a questão dos cuidados com a alimentação. A gente já falou muita coisa aqui, mas reforçando aqui como se for, vamos dizer, um corte de podcast. E o que comer no dia da prova, durante a prova e tudo mais? Sim, pessoal. Primeiro, na semana da prova, 15 dias antes, no dia da prova então, não façam nada que vocês não estejam acostumados. Então, Perfeito. Chegou no dia da prova, tem o pessoal tomando aqui uma cápsula de cafeína. Não toma. Você não está acostumado com isso. Tá? Então fica naquilo que você está acostumado. Quem tiver que viajar para fazer prova, por exemplo, tenta manter a mesma base alimentar que tinha quando estava em casa. Para manter... E só complementando sobre essa questão, uma vez eu fui no campeonato, fui inventar de tomar pré-treino, gente, eu quase caguei na roupa. Entendeu? Porque eu não estava acostumado com isso. Exatamente. Então, o que o Carlão está falando aqui é muito sério. Você sair da sua rotina alimentar, isso vai
te arrebentar, cara. Pode dar uma diarreia. Pode dar uma diarreia. Imagina uma diarreia num episódio de prova. De cortar. Tranquilo. Então, a primeira dica seria essa, tá? É ficar no que é convencional. Na semana, nos 15 dias, cara, tentem colocar 4 refeições por dia. Café da manhã, não necessariamente às 6, 7 horas. Almoça, tenta colocar carne, tenta colocar vegetais no prato, por mais que não tenha o hábito. Vai fazer careta no início, para quem não é acostumado, mas tenta ter vegetais e alimentos, fontes de carboidrato. Arroz e feijão, macarrão, mandioca, ok. Não ficar a tarde inteira sem comer nada. Coloca um iogurte, coloca uma fruta, coloca umas castanhas. Se a pessoa não tem o hábito, coloca o celular para despertar. E à noite come, mas não come muito. Tá? Então vocês vão ter um sono bacana, vão ter rendimento ao longo do dia, não vão ter hipoglicemia e tendem a não ter acúmulo de caloria demais também. Então é uma alimentação que você pode fazer tranquilamente, não precisaria de nada demais. Para o dia da prova, Davi, por mais que quem não tem o hábito, por isso que eu queria já colocar essa informação para ter, porque geralmente as provas começam pela manhã. Não, começa 1h da tarde. 1h da tarde, ainda bem. Porque quem não tem o hábito de tomar o café da manhã, pelo menos almoça. Almoça. Tá? Então, almoça assim, cedo, 11 horas da manhã você tem que almoçar, porque eles precisam estar lá até 1h. Até 1h. Então, assim, eu sugiro a não ficar a manhã inteira sem comer nada. Come ali uma fruta, almoça, não enche o prato demais, mas também não fica com fome. Então, a pessoa vai colocar aquela quantidade e vai ficar satisfeito. Se possível, depois do almoço, dá uma pausazinha de uns 15 minutos, dá uma descansada, tá? Vai fazer a prova. E no intervalo da prova, que a pessoa consiga parar pelo menos uma vez para comer alguma coisa. Alguma coisa que seja fonte de carboidrato com pouca gordura. E de preferência que não seja carboidrato de índice glicêmico muito alto, como chocolate, por exemplo. Que a composição, na maior parte deles, é açúcar e gordura. O alimento preferido deles. E eu sei, exatamente. Então, assim, quem está acostumado com chocolate, ok. Mas quem não está, pode dar rebote no sentido de letargia mental. Então você parou ali por volta de umas 3h30 para comer um chocolate e voltou. Tem o risco de dar sono, de dar preguiça, sabe? Então assim, o que seria legal? Uma barrinha de cereal, uma barra de proteína, quem puder levar um iogurte com uma fruta que seja, alguma coisa que você vai comer, mas não vai ficar empanzinado e não tem risco de ter pico de insulina para dar essa preguiça para continuar para o restante da prova. E depois da prova, evitem ao máximo, de preferência, assim, não cheguem perto de bebida alcoólica. Tá? Nem na semana, galera. Isso é muito importante. Eu sempre falo isso com os meninos também. Eu sei que a gente está cansado, às vezes a gente quer sentar no bar para conversar com os amigos. Cara, é um suicídio educacional, sabe? Assim, é se afastar mesmo durante esse período. Durante esse período, infelizmente, por que eu tenho muito cuidado, assim, Davi, para falar dessas coisas? Porque para muita gente é hábito. É hábito familiar. Então, assim, você fez a prova no sábado e vai voltar domingo, né? Você faz no domingo e no outro domingo. E no outro domingo. Se ali você extrapolar no álcool, já vai comprometer essa próxima semana, que é muito importante. Exato. Tá? Então, eu sei que é chato, romper hábito e mudar hábito é complicado, mas do ponto de vista de rendimento, de resultado, são alguns critérios que são muito relevantes. Sim, inclusive sobre isso, né? É lembrar que o álcool ele é inflamatório. Então, assim, por mais que seja uma quantidade pequena, no outro dia você vai ter um corpo tendo que cuidar desse problema que a gente ingeriu, né? Então, eu achei sensacional isso daí, Carlão, sensacional mesmo. E vou dar a dica agora do Davi, Nutri, mas a minha dica é de sacanagem. Leve uma marmitinha de frango com batata, que é para você ficar alimentado e atacar os seus coleguinhas do lado. Tô brincando. Você abrir aquela marmita, que cheirão subir. Ovo cozido, então, batata, vai desconcentrar todo mundo. Pois é. Mas a brincadeira à parte, galera, é assim, se fosse hábito o seu alimentar, tem uma galera que come realmente uma boa. Vai de boa, mas é brincadeira, tá, galera? Assim, se não for hábito seu, vá comer o que você tá acostumado. Um iogurtezinho com a fruta tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho, né? Tá de excelente tamanho. E, galera, não se esqueçam de levar água também no dia da prova, né? Como o Carlão mesmo disse, a hidratação é fundamental. Afinal de contas, ele sabe explicar todos os conceitos certinho, mas durante a prova você vai acabar se esquecendo de tomar água, e pode ser que no final da prova você esteja extremamente cansado porque você está desidratado. Exato. Né? Uma coisa bacana também sobre esse quesito água, durante a prova, evitar tomar quantidade muito alta de uma vez só, porque senão pode dar muita vontade de ir no banheiro. Tá? Então, eu sugiro no dia da prova, se hidrate melhor durante a manhã,
E aí, no período da tarde que vai ser a prova, vai em pequenos goles ali durante a prova. E se a pessoa, Davi, já tiver condicionada a parar depois de umas 2, 3 horas de estudo, ou até um pouco antes, ele já vai sentir falta. Ele parou, ele vai na água, vai comer alguma coisa, respira fundo e volta para a prova de novo. Perfeito. Carlão, foi sensacional o nosso diálogo, foi magnífico, né? Como eu estava com a expectativa, foi superada, na verdade, a expectativa. Muito obrigado. Queria deixar um espaço aqui para que você mande um recado final, que você diga o que seu coração mandar aí. Cara, beleza. De novo, eu queria agradecer mesmo a você, a equipe Genoma, essa iniciativa que vocês estão tendo, eu achei sensacional. Já me coloco à disposição para outras ocasiões, para o que vocês precisarem, porque eu queria romper esse conceito de dieta e exercício voltado para a estética. Sabe, a gente está pensando em longevidade, em autoestima que vai vir não por uma questão de um físico hiperdefinido, para que as pessoas consigam perceber que o exercício e a nutrição vão dar qualidade de vida, do ponto de vista imunológico até a longevidade. Então, é muito mais complexo do que meramente ir para a praia para tirar a camisa. E do ponto de vista de prova, do ponto de vista de depois que, se Deus quiser, a galera tiver aprovada, como levar a vida sendo saudável e sair dessas estatísticas chatas que a gente tem visto por aí. Perfeito. Carlão, muito obrigado mais uma vez. Galera, queria agradecer vocês. Brinquei aqui sobre o concorrente, mas como sempre digo no final do episódio, compartilhe com seus amigos. Eles são seus amigos acima de qualquer coisa, então leve essa informação para eles. E o Carlão falou uma coisa muito interessante lá quando eu falei sobre atividade física. Manda também para o papai, para a mamãe, para a vovó, para todo mundo. Afinal de contas, o que nós conversamos aqui vai transcender a experiência de preparação para vestibulares. É também uma coisa que vai cair para a rotina de trabalho, vai cair então para vários outros desafios que o nosso dia a dia enfrenta. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.